Boa tarde, me chamo João Victor Ferreira, sou aluno de graduação de Engenharia Florestal do 9º período pela Universidade Federal do Paraná, e hoje irei apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado Comparação de desempenho energético e produtividade de carregadores florestais ao nível de ciclos de trabalho. Falando um pouco sobre a contextualização desse trabalho, nos últimos anos o setor florestal brasileiro apresentou um crescimento exponencial e ele ainda tende a apresentar esse mesmo crescimento por alguns anos. Com isso, seu desafio logístico aumentou e tende a aumentar mais ainda. Com base nesta premissa, esse trabalho busca analisar fatores de grande valia para a logística florestal, que é o consumo de combustível e a mão de obra, que são fatores que têm grande desempenho de recursos monetários das empresas. Então, os objetivos foram analisar a produtividade e eficiência energética de 3 carregadores florestais PTL-20 da empresa Júlio Simões Logísticas, a qual é responsável pelo carregamento e movimentação de toras da Klabin, na região de Telêmaco-Borba. Então, foi uma integração entre a empresa TESA, que foi a responsável pela venda dos equipamentos, a Júlio Simões Logísticas, que é a dona dos equipamentos, e a Klabin, que é a empresa que tem a sua madeira realizada a logística pelos equipamentos, e o Laboratório de Abastecimento e Mecanização Florestal, que também auxiliou esse projeto. O orientador desse projeto foi o Dr. Renato César Gonçalves Robert, professor da Universidade Federal do Paraná e responsável pelo Laboratório de Abastecimento e Mecanização Florestal. A metodologia empregada, então, foi dividida em 2 partes, sendo elas dados coletados via computador provenientes da telemetria MyCat. Esses dados foram da eficiência energética, e dados coletados em campo nas operações da Júlio Simões, que foram estudos de tempo e movimento do tipo contínuo ao nível de ciclo de trabalho, sendo considerado um ciclo de trabalho um carregamento completo de uma composição veicular combinada, um bitrem. Então, a eficiência energética foi obtida através do MyCat, onde ele te dá a taxa de consumo de combustível total, em marcha lenta, em marcha alta. Então, foi a partir desse aplicativo da Caterpillar que a gente obteve os dados de consumo de combustível. Já os dados de carregamento, de tempo de carregamento, foram obtidos através do estudo de tempos e movimentos do tipo contínuo, onde foram avaliados 4 tipos de movimentos diferentes, sendo ele movimentação da grua vazia, movimentação da grua carregada, movimentação do equipamento e adequação da madeira na caixa de carga. E então, esse é um ciclo de trabalho quando a máquina termina de fazer o carregamento completo de uma combinação veicular combinada. Então, aqui ainda falando sobre o TPC, que é o tempo pós-corte, que foi obtido através de dados cedidos pela Klabin. A experiência dos 3 operadores, ela variou, então variou de 6 a 84 meses entre o operador 1 e o operador 3, e as condições de relevo para os 3 operadores também não era semelhante, o que também teve influência nos resultados. Então, aqui falando novamente, então os fatores observados durante o estudo de tempo e movimento foi o movimento da grua vazia, grua carregada, deslocamento do equipamento e adequação das toras na caixa de carga do caminhão. E a partir disso foram analisados os seguintes indicadores estatísticos: média, variância, desvio padrão, erro padrão e coeficiente de variação. Para a determinação da produtividade, foi utilizada a seguinte forma: número de bitrens carregados divididos pelo número de horas trabalhadas, tendo então a produtividade em bitrens por hora. Então, aqui falando um pouco sobre o consumo de combustível, nós não tivemos uma grande variabilidade para consumo, como pode ficar melhor elucidado no próximo slide. Aqui nós temos o consumo médio geral de cada um dos equipamentos, variando de 11,58 a 11,96 litros por hora, tendo aqui um coeficiente de variação de apenas 3%, evidenciando que não houve, então, uma grande variabilidade para consumo de combustível. Agora, falando um pouco sobre o tempo médio de carregamento, o tempo médio de carregamento variou entre o operador 1 de 14,11 até 16,63 para o operador 2, mesmo o operador 2 tendo maior experiência. Isso foi muito influenciado pelo TPC da madeira muito alto para o operador 2, o que também dificulta o carregamento, e também devido ao micro-relevo do operador 2 não ser tão favorável. O mesmo ocorreu com o operador 3, que também era o mais experiente de todos, mas que teve um desempenho pior do que o operador 1, devido ao micro-relevo e ao TPC da madeira de serem menos favoráveis também, chegando a produtividades então de 4,25, 4,16 e 3,61. Apresentando então um coeficiente de variação para a produtividade de 8%, um coeficiente alto, mas que também ele é um pouco mascarado devido às condições de trabalho.
Falando aqui, então, sobre a adequação de madeira na caixa de carga, a gente, então, pode ver novamente aquilo, onde o tempo médio pelo operador 1 é muito menor do que o operador 3 para adequação da madeira de caixa de carga, isso muito influenciado pelo TPC da madeira naquele local e também pelo micro-relevo. Então, a gente teve essa influência do relevo e do TPC, onde não foi possível, então, fazer uma verificação muito assertiva de acordo com a experiência do operador. Então, como as conclusões, o consumo médio manteve-se constante, o microrrelevo e a TPC tiveram grande influência na velocidade do carregamento, o fator de presença de pilhas e resíduos nas pilhas também teve influência, isso também está muito atrelado ao TPC, e como sugestões para trabalhos futuros, a gente pode citar realização do trabalho em condições mais homogêneas e trabalhar com franges de carregamento onde o teor de resíduos seja reduzido, sejam mais homogêneos entre as pilhas. Aqui são algumas das referências, e eu agradeço a todos.